Meus irmãos, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 21. Vamos do versículo 21 ao 35. Esse é um tema, meus irmãos, que tem já há algum tempo me incomodado bastante. Tenho conversado com algumas pessoas do trabalho, principalmente, que vivem vidas aprisionadas, porque carregam no seu coração mágoas do passado e não conseguem se desvincular disso e sofrem muito, porque quando nós, meus irmãos, nutrimos no nosso coração mágoa por causa de alguma palavra, de alguma atitude, de alguma ação de uma outra pessoa, nós praticamente passamos a viver com aquela pessoa todos os dias da nossa vida. Você deita e levanta com aquela pessoa do seu lado. Você deita e levanta com aquela ferida, uma ferida que nunca cicatriza e está sempre sangrando, está sempre machucando, está sempre ardendo. Você pode tentar colocar um metiolate, pode tentar colocar um band-aid, você pode tentar colocar uma água oxigenada para tirar o pus, mas aquela ferida vai estar sempre infeccionada. O nome disso é falta de perdão. Eu preguei na semana passada em Nova Iguaçu à noite a respeito disso, e eu fiquei durante uma semana incomodado e também trazer aos irmãos, principalmente hoje no culto de Santa Ceia, um culto onde nós temos que colocar diante de Deus tudo aquilo que está no nosso coração e perdoar aqueles que nos ofenderam. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. E ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vocês podem ler comigo esse último versículo juntos? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes
cada um a seu. Senhor, fala com a tua igreja nessa manhã. Se há entre nós nessa manhã alguém que se encontra nesta situação, que ela receba a tua palavra como fonte de cura, que o teu Santo Espírito trabalhe em todas as barreiras que estão postas no seu coração. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar, meus irmãos. É fato, queridos, que ao longo dos anos, as pregações da igreja mudaram muito. Quando eu me converti, há mais de 20 anos atrás, ouvia muito falar sobre céu e inferno. Sempre. Não para gerar um temor no coração, mas para gerar um temor de Deus, um tremor diante do Senhor, e saber que ser cristão e andar com Deus é ter responsabilidade, é de fato abraçar a causa e andar como as Escrituras nos ensinam a andar. E de uns 20 anos para cá, meus irmãos, muito se mudou na pregação do Evangelho, dando-se uma evidência maior a questões materiais, aos bens desta vida, à prosperidade, e foi se deixando de lado ao bem-estar daqueles que estão ouvindo uma palavra, né? A uma palavra de triunfo, uma palavra de vitória, uma palavra que a igreja saísse, né, depois do culto feliz e alegre, por saber que são vencedores em Cristo. Não vejo evidentemente problema nenhum nisso. O problema, meus irmãos, é que passou-se a deixar de lado o equilíbrio. O equilíbrio daquilo que é verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho tem um significado de boas novas, o anúncio de boas novas. Mas esse anúncio de boas novas da salvação em Cristo, esse anúncio de boas novas, de uma libertação do cativeiro das trevas, do império das trevas, como diz Paulo em Colossenses 2, ele demanda também algumas questões que precisam ser tratadas com a igreja. E uma das principais questões a ser tratada com a igreja, meus irmãos, é a questão do perdão. Porque de absolutamente nada vai adiantar ser membro de uma comunidade de fé, estar numa igreja com o coração preso à amargura, preso a mágoas, preso a uma situação que talvez já tenha ocorrido há tanto tempo, há tantos anos, que aquela pessoa que te ofendeu nem lembra mais do que falou para você, nem lembra mais do que ela fez. Mas o ofendido guarda aquilo, remoe aquilo dia após dia, é como se aquela ofensa estivesse acontecendo agora, naquele exato momento. E assim senta-se nos bancos das igrejas e passa ali toda uma vida enganada pelo seu próprio coração. Enganada pela sua alma, enganada pela sua cosmovisão equivocada do que seria o Evangelho. Porque a salvação, meus irmãos, ela vem acompanhada de outras questões que precisam ser tratadas no coração do salvo. No coração daquele que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É fato que nos últimos anos nós temos visto, meus irmãos, um crescimento exponencial de ódio e raiva, através principalmente das redes sociais, porque parece que hoje ninguém mais tem vida social, né? Parece que hoje todas as comunicações são por WhatsApp, são direct aqui, direct ali, mas as pessoas não pegam mais o telefone, ligam, né, umas para as outras, conversam pelo telefone, é tudo. E dentro disso, meus irmãos, nós vimos toda uma mudança, toda uma alteração no convívio social, onde, como a pessoa não está na sua presença, como ela não está diante de você, então ela acha que ela tem todo o direito de falar o que ela quer a seu respeito, a respeito de
outras pessoas. E o que nós temos visto, meus irmãos, não só entre a sociedade da porta da igreja para fora, mas também dentro da igreja. O que nós temos visto, meus irmãos, é o ministério do martelo. Conhece o ministério do martelo? Onde cada um é juiz de cada causa que se encontra diante de si, e cada um decide julgar conforme quer aquilo que ouve. Parece, meus irmãos, que todos hoje trabalhamos como juízes num grande tribunal. Mas quem, meus irmãos, nos garantiu ou nos delegou o direito de sermos juízes? A palavra não foi. Quem nos deu o direito de julgar a outros? Meus irmãos, julgamos até quem não conhecemos. Alguém faz algo de errado aí, né? Um famoso, uma famosa, um político, e estamos nós lá na rede social, nem conhece a pessoa, nem sabe se aquilo é verdade, né, também. E isso, meus irmãos, isso está também no nosso meio, porque queira ou não queira, o vírus tem nos contaminado. O perdão foi substituído pelo tal do cancelamento. Ouvimos frases até mesmo dentro da igreja, meus irmãos, dizendo o seguinte: eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Eu perdoar? Não, eu não, quem perdoa é Deus. Perdão está nas mãos dele, eu não posso fazer nada. Vivemos em um mundo, meus irmãos, caído, onde invariavelmente nós seremos em algum ponto das nossas vidas ofendidos. Não tem por onde você escapar, meu irmão, minha irmã. Em algum momento alguém vai falar algo que não vai soar bem do seu coração. Em algum momento alguém vai falar algo que vai te magoar, querendo ou não. Sendo algo proposital ou não. Parece que a igreja hoje não proclama mais as boas novas da salvação, não proclama mais a boa notícia, mas proclama o quê? A má notícia. Meus irmãos, o que tem de YouTube fofoqueiro evangélico, que fica cuidando do piercing de um, da tatuagem do outro, da palavra de outro em outro lugar, e assim a gente vai entrando numa ciranda, meus irmãos, e que nós esquecemos quem nós somos. A igreja se esquece quem ela é. E aí nos tornamos como os católicos inquisidores. Há hoje um grande tribunal de inquisição em todo o mundo. Inclusive nós estamos lá também. Todos, meus irmãos, passamos por situações em que somos feridos, ofendidos, afetados com palavras duras, magoados, injustiçados, incompreendidos, às vezes quando falamos algo. E isso de fato pode provocar marcas profundas no coração de uma pessoa. Tão profundas, meus irmãos, que causam doenças físicas, causam doenças emocionais, causam transtornos psicológicos e nos afeta na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus. Pessoas, meus irmãos, que passam anos de suas vidas armazenando em seus corações situações que a levam à amargura na alma. Em Provérbios fala muito de um coração amargurado. O que representa isso? Ou pior, depositam a esperança de que verão algum dia, de alguma forma, uma vingança sobre a vida daquela pessoa, ou seja, retribuindo o mal com o mal, desejando o mal ao próximo. Me falou aquilo, fez isso comigo, você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. E já coloca Deus na história. Nem o tempo, meus irmãos, e muito menos a vingança podem resolver as mágoas de um coração ferido. Porque a pessoa se torna prisioneira do seu próprio coração.
O ressentimento se torna o seu companheiro fiel. A mágoa se torna o seu alimento diário. E a dor, meus irmãos, é um temporal, uma tempestade constante naquela vida. Mas graças a Deus que o Evangelho, as Escrituras, nos ensinam a caminhar para o outro lado da amargura e desse peso de mágoa no nosso coração. Porque o Evangelho nos ensina a perdoar. Ele não só nos ensina a perdoar, mas ele diz para nós: perdoe. Porque se você não perdoar, você não tem parte com Deus. Isso é muito grave, meus irmãos. Isso é uma questão de vida ou de morte. Olhe para o contexto da palavra. Pedro está ali com Jesus e diz ao Senhor: Senhor, até quantas vezes eu devo suportar que alguém me fira, me machuque, me magoe? Até quantas vezes eu devo suportar a maldade do meu irmão contra mim, a ofensa do meu irmão contra mim? Até 7 vezes? Porque o judeu acreditava que deveria levar isso até 3 vezes. Mas Pedro foi além, ele foi a 7. E o que Jesus responde a ele? 7? Não. 70 vezes 7. Quanto é que dá essa conta aí? 490. Será que toda a nossa vida nós vamos perdoar 490 vezes? É um número muito extenso, né? Muito largo, é quase que ilimitado, né? Nós teríamos que ser ofendidos todos os dias, toda hora, para estar perdoando em todo momento. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, não importa quantas vezes, o que importa não é o coração de quem ofende, o que importa é o seu coração. Não importa como aquela palavra chegou aos seus ouvidos e entrou no seu coração. O que importa é como você vai tratar daquela palavra quando ela chegar aos seus ouvidos e começar a afetar o seu coração. O que você vai fazer? E aí então Jesus, meus irmãos, maravilhoso como ele é, ele não poderia deixar de justificar a sua resposta. E na justificativa da sua resposta, ele então propõe a Pedro aqui uma parábola. Uma parábola onde um homem deve ao seu senhor quantos talentos? 10.000 talentos. Dizem alguns aí, fizeram alguns cálculos aí, seriam mais de 100 anos de trabalho para pagar essa dívida. Ou seja, era uma dívida o quê? Impagável. O seu senhor faz o quê? Ele clama, pede perdão, ajoelha, chora. E a dívida seria paga o quê? Vendendo sua mulher e seus filhos. Se ele não tivesse dinheiro, não tivesse bens, vendia toda a família para serem escravos. E o seu senhor o perdoa. Aí o cabeçudo sai da casa do seu senhor. Primeiro pé que ele coloca na rua, ele encontra João. Você está me devendo. Não, eu vou te pagar. Poxa, são só 100 denários. 100 denários em 3, 4 dias eu te pago. Eu vou te pagar, me dá um tempo. Não, vou te dar tempo nenhum não. Quando tu me paga agora, tu vai em cana. Não, me dá um tempinho. E aí o cenário é o mesmo. O mesmo. E o que ele faz? Não perdoa. Os fofoqueiros de plantão viram aquilo, né? Foram lá, voltaram lá na casa do Senhor. Ó, aquele cara que tu perdoou uma dívida impagável, não perdoa 100 denários de alguém que está devendo a ele. E aí toda a história nós já sabemos. Mas o principal dessa história, meus irmãos, e por isso que eu pedi vocês para fazer uma releitura, é o último versículo. Porque o último versículo é uma sentença de Jesus. O último versículo é uma palavra que Jesus diz ali a Pedro, dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará. Vos fará o quê? Se você não perdoar a quem te deve, se você não perdoar a quem te ofendeu, você também não será perdoado pelo Senhor. E Jesus diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ele está falando quantidade de perdão aqui? Ele está dizendo quantas vezes deve perdoar? Ele só está emitindo uma sentença: se você não perdoar, o meu Pai fará a mesma coisa que esse Senhor fez com o servo dele.
Meus irmãos, Jesus é um padrão a ser seguido. Pois ninguém, absolutamente ninguém mais do que Ele, foi ofendido, machucado fisicamente, injustiçado pelo tribunal humano. Ninguém na história da humanidade sofreu mais na mão do homem do que Jesus. Ninguém foi mais humilhado do que Jesus. Ninguém foi mais ofendido do que Jesus. E Ele continua, meus irmãos, em nossos delitos e pecados, sendo ofendido até o último dia das nossas vidas. Porque todos os nossos pecados foram depositados sobre Ele lá no Calvário. Todos. Se nós pecaremos ainda até o final das nossas vidas, com uma coisa ou outra, este pecado que ainda está por vir, ele foi depositado sobre a vida de Cristo naquele Calvário. E o que Jesus faz aqui, meus irmãos, quando ele propõe para Pedro essa parábola do credor incompassivo? Ele estabelece aqui, meus irmãos, uma regra geral para o perdão. E o que seria essa regra geral para o perdão? Devemos perdoar as pessoas. Sempre. Sempre, meus irmãos. Devemos manter uma atitude geral de misericórdia. Devemos tolerar muitas coisas, suportar muitas injustiças, ao invés de buscarmos logo conflito com nossos ofensores. Você conhece a expressão engolir sapo? É isso aí, meus irmãos. Crente é engolidor de sapo. E não é rã, não. Eu estou falando de sapo. É sapo-boi. Já viu o sapo-boi? Uma vez eu tive um encontro com o sapo-boi, ele pulou em cima de mim. É apavorante. O bicho é um negócio, parece um cachorro. Com um certo exagero aqui, uma hipérbole. Nós temos que engolir sapos, meus irmãos. Esse negócio de comigo não. Comigo não. Eu sou crente, mas comigo não. Eu sou crente, mas não sou bobo. Comigo, encolhe a canela e pica o joelho. Esse negócio de dar o rosto novamente com o outro tapa, dar a outra face, não, só Jesus. Não, meu irmão. Nós temos que dar nossa cara a tapa tantas vezes forem necessárias. É fácil? Não. Não é nada fácil, mas quem disse que seria fácil? No mundo? Quem disse que seria fácil? Nós devemos, meus irmãos, repelir sentimentos de malícia. E o que é o sentimento de malícia? É desejar mal ao próximo. Aquele meu chefe que de vez em quando me traz palavras duras, né? E você fica lá torcendo para o dono da empresa mandar ele embora, ou trocar o gerente, né? Ou nunca ora para ele se converter, só ora para ele se dar mal, né? As famosas orações imprecatórias, só falta pedir a Deus para tacar pedra nos filhos dele. Conhece esse salmo? Meus irmãos, devemos repelir esses sentimentos de malícia, contenda, retaliação, vingança. Paulo, quando fala das virtudes espirituais, em Romanos capítulo 12, ele diz que a vingança pertence ao Senhor. A igreja não é uma igreja vingativa. Meus irmãos, quantas tragédias poderiam ser evitadas através do perdão? Mas o orgulho do homem o leva à perdição, o leva à ruína, porque nós sempre queremos ser a voz da razão. Se alguém disse algo que eu não gostei, eu tenho que retribuir, porque quem está com a razão sou eu. Tem que mostrar para o meu marido que ele está errado. Tem que mostrar para minha esposa que não é assim que funciona. E assim, meus irmãos, nós vamos buscando sempre conflitos e mais conflitos. O pecado, ele semeia no coração do homem a justiça humana. E a justiça humana, meus irmãos, nós vemos aí todos os dias aí fora, ela é falha, ela é rota, ela é limitada, ela é finita. A justiça humana erra. Um juiz pode ser um excepcional juiz, pode estudar, ter estudado muito,
Pode ser uma pessoa completamente antenada com as leis, com as doutrinas, com a jurisprudência do STF. Ele pode ser o bam, mas em algum momento ele vai errar em alguma sentença, em algum momento ele vai cometer uma injustiça. E o pecado semeia no coração do homem a justiça humana. Uma justiça, meus irmãos, que advém de vidas amarguradas e infelizes. Porque uma pessoa que não perdoa, ela é como um carvão em brasas. Quanto mais tempo for alimentado, mais queimará. Enquanto ela não perdoar, ela não vai deixar de lado a ofensa, ela não vai esquecer aquela ofensa, e ela vai sempre ser uma pessoa ofendida, entregue nas mãos de Satanás. Porque é isso que ele semeia no coração do homem. Nós temos o auge do Evangelho, que é o perdão. Satanás traz o abismo do pecado, que é a falta de perdão. Jesus também estabelece, meus irmãos, além de uma regra geral, ele vai ilustrar essa regra geral através desta parábola que eu já comentei aqui com vocês, já fizemos a leitura. E aí, meus irmãos, falando novamente, perceberam o final daquela parábola? Perceberam o final que Jesus traça para essa história, para esta parábola? E ele não foi a primeira vez que ele falou sobre isso, porque assim que ele terminou a oração dominical, lá em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, assim que ele terminou a oração do Pai Nosso, ele diz lá nos versículos 13 e 14, que se um homem não perdoar os pecados do seu ofensor, daquele que lhe deve, ele também não será perdoado. Quem não perdoa dívidas também não será perdoado das suas dívidas com Deus. Jesus quer aqui lembrar os seus ouvintes, não só Pedro, mas nós hoje, que quem não perdoa, meus irmãos, não será perdoado. Relembrando os irmãos que as nossas ofensas diárias são muito piores do que qualquer ofensa que nos faça nessa vida. Ou todos os dias não buscamos em Deus misericórdia e perdão. Quando não conseguimos controlar o nosso pensamento, quando não conseguimos controlar as nossas palavras, meu irmão e minha irmã, o perdão é um remédio para a alma. O perdão é fonte de libertação para a alma. Nós temos necessidade de perdoar. É essencial perdoar. É fundamental perdoar. Pois quem não perdoa não tem, de fato, parte com Deus. E as Escrituras são exemplo para nós de perdão. A Bíblia nos apresenta, meus irmãos, várias e várias histórias de perdão. Quando olhamos para a história dos irmãos Jacó e Esaú, vimos Jacó anos e anos da sua vida com medo de voltar para a terra dos seus pais, achando que o seu irmão iria ao encontro dele para ceifar a sua vida. E quando os dois se encontram, o que nós vemos ali? Nós vemos Esaú como um verdadeiro homem de Deus, apesar de já estar contaminado com outra cultura, com outras religiões. Mas nós vemos ali na atitude de Esaú, a atitude de um verdadeiro homem de Deus. O que dizer de José, meus irmãos, com seus irmãos? Foi vendido como escravo. Anunciado a seu pai Jacó a sua morte, como se tivesse sido devorado por feras no campo. E aproximadamente 14 anos depois ele reencontra os seus irmãos e tem toda a possibilidade de fazer o quê? Retribuir o mal com o mal. Mas quando Jacó morre e os irmãos ficam temerosos, agora José vai cuidar da nossa vida, porque o pai morreu, agora ele vai nos ceifar. O que José fala para eles, meus irmãos, uma das palavras mais bonitas da Bíblia: o mal que vocês me fizeram, Deus usou para um bem maior. Que foram os meus irmãos não morrerem de fome lá em Canaã, poderem vir para o Egito, serem alimentados e assim
o povo de Deus crescer. Porque falar de Moisés e aquele povo, meus irmãos, e Deus fala para Moisés: Moisés, desce lá, que esse povo é um povo de dura cerviz. Vai lá, Moisés, que eu vou fazer descer fogo sobre eles. E Moisés fala o que para Deus? Senhor, o Senhor quer passar vergonha diante das outras nações? Porque esse povo não é meu não, esse povo é teu. Eu só guio eles, mas o Senhor é que é o Deus deles. Então as outras nações irão reconhecer o Senhor como Deus que liberta para matar depois? É isso que o Senhor quer? Moisés coloca a sua própria vida na brecha. Moisés diz para Deus: Senhor, tira a minha vida, mas poupe a desse povo. O povo que perturbou tanto o juízo de Moisés, que Moisés nem deu mais ordem à rocha, né? Foi lá com o cajado e, de tanta perturbação no ouvido dele. E não só o povo, até familiares seus, Miriam e Arão, perturbaram os ouvidos de Moisés. Mas Moisés, meus irmãos, sempre se colocou na brecha por aquele povo. Coração de servo, coração perdoador, coração que não se ofendia, até com aqueles que se levantaram contra ele, que depois a terra os tragou. Moisés não se ofendia com aquele povo. O que dizer de Saul e Davi, meus irmãos? O que dizer de Saul e Davi? Quantas oportunidades Davi teve de ceifar a vida de Saul? Até quando Saul entrou na caverna para aliviar o ventre, né, para passar um fax, Davi estava ali, e os seus homens atrás dele falando: Deus entregou em tuas mãos, mata ele agora, é uma oportunidade que Deus está te dando. E Davi só pegou um pedacinho da veste real de Saul. Quando Saul sai da caverna, Davi vai atrás, ainda chama Saul de pai. Pega um pedaço das vestes de Saul e fala: meu pai, o Senhor hoje te entregou em minhas mãos, mas eu não tocarei no ungido do Senhor. E quando Saul morre, Davi ainda se desespera pela morte de Saul. Que coração, meus irmãos! Você aí já foi mais perseguido do que Davi foi por Saul? Já teve exércitos aí atrás de você? Creio que não, né? Já teve que se esconder em alguma caverna para fugir de Saul? Para fugir de algum adversário? Não. Que falar de Estevão, meus irmãos, já lá no Novo Testamento, um homem sendo apedrejado injustamente, e tem a visão de Jesus no seu trono de glória, e se utiliza das mesmas palavras de Jesus no seu último respirar: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É esse coração, meus irmãos. É esse coração. O grande evangelista Billy Graham uma vez falou assim: matar Golias enche você de aplausos, como foi com Davi, mas perdoar Saul mostra os frutos do teu coração. Matar Golias é fácil, difícil é perdoar Saul. Ali verdadeiramente o nosso coração mostra o fruto do Espírito Santo. Perdoando outra pessoa, meus irmãos, eu estou confiando que Deus é um juiz melhor do que eu. Não pelo fato de eu ali orar e querer o mal daquela pessoa, mas simplesmente de liberar perdão sobre a vida daquela pessoa. E se Deus quiser fazer alguma coisa, é com ele, não é comigo. E se ela não for convertida, orar inclusive pela conversão dela. Perdoando, eu abandono o pecado desse tal do meu direito de me vingar e deixo, meus irmãos, toda e qualquer justiça nas mãos de Deus. O último pedido de Jesus ao Senhor foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como, meus irmãos, diante de tamanho constrangimento, nós poderemos viver uma vida que não libera perdão para outros? Como, meus irmãos, diante
diante deste quadro pintado ali na cruz, pintado ali no Calvário, onde Cristo levou sobre si mesmo todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados, e ali através da sua morte Ele nos perdoou. Como nós podemos, meus irmãos, reter em nosso coração a amargura e a mágoa de não liberar perdão para outras pessoas? Jesus, meus irmãos, pediu ao Pai o perdão para nós, os seus inimigos. Morreu aquela que deveria ser a nossa morte. Fez-se maldito naquele madeiro por cada um de nós. Foi humilhado pelos nossos pecados e por aqueles que o humilharam lá pessoalmente. Foi injustiçado por nossa causa. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre ele por nossa causa. Fez-se condenado, preso por nós. Desceu do céu, fez-se homem, andou entre nós, sentiu frio, calor, fome, sede, por nossa causa. E ainda estabeleceu uma nova aliança no derramar do seu sangue por cada um de nós, nos justificando para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, não sei o que está no seu coração. Que bom que eu não tenho esse poder, né? Mas Deus sabe. Deus sabe. Você quer viver uma vida de paz? Quer ser livre? Quer ter o seu coração desprendido das coisas desse mundo? Quer ter o seu coração liberto das amarguras deste mundo? Paulo diz assim, meus irmãos, em Colossenses 3, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja por palavra, seja por ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meu irmão, se você que está aqui nessa manhã ainda tem algo a tratar no seu coração, Deus está lhe concedendo uma oportunidade. Deus está concedendo a você uma oportunidade de você nesta manhã se consertar com aquele com quem você tem problemas, com quem te ofendeu, mas principalmente com o Senhor. Pois a sua palavra, meus irmãos, é clara para nós. Não tem aqui, o famoso não é bem assim. Está aqui, está escrito. E a mensagem que Jesus tem para o seu povo é: perdoe ilimitadamente as ofensas. Perdoe aqueles que te magoaram, que te ofenderam. Perdoe, para que você também tenha o perdão de Deus, para que no último dia você seja encontrado reto diante do Senhor. Meu irmão e minha irmã, o que levaremos? O que levaremos conosco? O que nos traz de bom e de saudável? Permanecermos com amargura e com esse sentimento ruim no coração. O que isso faz bem? Absolutamente nada. Nada. Muito pelo contrário. Só nos faz mal todos os dias.
Quero chamar os irmãos para nos ajudarem aqui com a ceia. Senhor, já oramos aqui durante os louvores, mas queremos mais uma vez colocar os nossos corações diante de Ti, pedindo ao Senhor, ó Deus, o alcançar da Tua graça de tal sorte que sejamos fortalecidos, revigorados, para, Senhor, enfrentarmos e perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Ajuda-nos, ó Deus, não é fácil, não será fácil, mas temos a certeza que com o Teu Espírito, com a Tua graça derramada sobre nós, com a Tua palavra nos ensinando, nós, Senhor, conseguiremos perdoar a quem quer que seja que tenha nos ofendido. Ajuda-nos a liberar perdão, ó Deus, a termos um coração como o Teu, coração disposto a obedecer, a cumprir o Teu querer e a perdoar aos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo